E aquela pessoa, o demônio só esperava o momento de ele morrer para tomar posse da sua alma eternamente e atormentá-lo, espetá-lo lá no inferno para sempre, por toda a eternidade. Entende? E de repente aquele indivíduo adoece, tem algum acidente, agoniza para morrer. Então o demônio está ali, esperando a hora, entendeu? De tomar posse daquela alma. Mas o que acontece? Então houveram a Nossa Senhora, pelos méritos dos seus escravos, alcançou para aquele infeliz, aquele desgraçado, a graça da contrição. E de desgraçado que era, ele se converte, no sentido, ele se reconcilia com Deus. Ele que estava caindo no inferno, ainda é pego, entendeu? No último momento, por Nossa Senhora, sabe? É pego pelos cabelos, né? Ali, entendeu? E ainda se salva. Imagine o ódio do demônio. Quer dizer, o indivíduo era dele. Durante tanto tempo ele esperou aquela alma, ele cultivou, engordou o indivíduo no pecado. Só esperava ele morrer para que pudesse, então, tomar posse dele. E, de repente, ele é salvo. E sem merecer por ele mesmo. Alguém mereceu por ele. Está entendendo? Aí está a grande ação da misericórdia de Deus. Está entendendo? A caridade. Então, aquele indivíduo, né, foi salvo no último momento, estava caindo no inferno. Então, Nossa Senhora pega lá nos cabelos dele e ainda leva ele para o céu. Então, chega no céu fedendo fumaça. Passou nas beiras das chamas, né? Então, é assim. Eu estava fazendo essa pregação interessante. Estava fazendo essa pregação na cidade. Eu acho que não sei se foi Ribeirão Preto. Estava fazendo essa pregação. Aí quando eu falei, então Nossa Senhora pega ele pelos cabelos e ainda leva para o céu. Aí tinha uma pessoa que era careca. Passou a mão assim e falou assim, nossa, então não vai ter jeito para mim. Então, interessante. Então, mas ela pega. Se não pegar pelos cabelos, pega pelo pé, pega pela mão. Aonde tiver jeito. Pega na barba. Então, é interessante. Então, está entendendo? Aí o ódio do demônio é isto. Porque por este meio, agora entendam essa estratégia de Deus. Então, Jesus foi quem estabeleceu isso aí. Não foi o homem que inventou. E antes dele o próprio Pai. Então, a mulher e a sua descendência esmagará a cabeça da serpente. Eis aí, depois em Jesus, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aqui os teus filhos. Entendeu? Ela nos ensinará a fazer tudo o que ele mandou. Sabe? E depois, vejam só. Nossa Senhora, ela em Fátima, quando ela disse, meu filho quer estabelecer no mundo, não é aqui, ali, em Portugal, ou nesse movimento, ou nesse grupo, no mundo, a devoção ao meu Imaculado Coração. Por quê? Porque ela quer salvar o povo, entendeu? Se as pessoas entram dentro do seu Imaculado Coração, ela os ensinará a amar a Cristo. Irmãos, o coração de Maria é o templo onde Deus e o homem se encontram. É ali, entendeu? Aonde a graça acontecerá. E aquilo que nós não somos capazes, veja, a gente usa argumentos racionais, esmiuça o mais possível para fazer as pessoas compreenderem a importância, a necessidade de se viver na graça de Deus. Mas não é só uma questão intelectual. A compreensão disto é dom do Espírito Santo. Então, se a gente consegue levar as pessoas ao Imaculado Coração, aquilo que nós não somos capazes de fazer as pessoas entender, Nossa Senhora o é. Aquilo que nós não conseguimos, ela alcançará, entendeu? Então, se nós levamos as pessoas ao Imaculado Coração, Nossa Senhora, por assim dizer, explicará ao coração das pessoas quem é Deus, a importância que Ele tem, a absoluta superioridade das coisas do alto, está entendendo? Portanto, não devem ter medo, devemos nos enganjar. Olha, irmãos, em resumo, nós não podemos deixar escondido, entendeu? O método que Deus escolheu para poder, então, salvar o seu povo e realmente estabelecer no mundo o reinado de Jesus Cristo. Foi por intermédio da Santíssima Virgem, como diz São Luís, que Jesus Cristo veio ao mundo. É por meio dela que ele deve reinar no mundo. Esta é a vontade de Deus. Não foi o homem que escolheu isto. Não foi a carne nem o sangue quem estabeleceu essa estratégia. Foi o próprio Cristo que assim o quis. Eis aí a tua mãe. Nós temos que dizer à humanidade inteira, eis aí a tua mãe. Deixe-se formar por ela. E ela te ensinará a amar Jesus Cristo. Ela te ajudará a alcançar o céu, porque ela te fará compreender o quanto Deus vale e o que ele deve ser na sua vida. Está entendendo? Então temos que nos empenhar. Olha, o demônio escondeu o tratado durante 130 anos. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Nos lugares que eu vou, e olha que eu tenho andado muito, viu? Pregado muito a respeito dessas coisas todas. Então, a média de pessoas que conhecem a verdadeira devoção, sabe qual é? 1%. 1%. 1% das pessoas que conhecem a verdadeira devoção. Por quê? O demônio está conseguindo esconder de novo. Então, e isto porque melhorou muito, hein? Porque a primeira vez que eu fui pregar na Canção Nova a respeito desse assunto, quase todos os anos eu vou lá, então, foi 11 anos atrás, ninguém sabia nada a respeito do assunto praticamente. Nada, praticamente nada. Né? As edições da Voz, que ela publicava o tratado, né? Publica, né? Ficou assim, ficava tempos para poder editar outra, etc. E falei, naquela ocasião, observei, depois daquela pregação na Canção Nova, rapidamente foram 2 edições da Voz. E aí foi sempre mais e mais. Né? E enfim,
Depois nós mesmos começamos a publicar, porque o da Voz é muito caro, a gente disponibiliza para o povo bem mais barato. O tratado da Voz é R$22, R$24, a gente vende por 12, entendeu? Então, a gente passa para o pessoal para vender de 15, né, para poderem ter uma parte de lucro, etc. Mas, enfim, isso porque a gente trabalhou muito. E nós editamos até agora, mais de 150 mil tratados, nesses últimos 8 anos. 150 mil tratados, mais de outros 150 mil livros que falam da consagração, entendeu? Quer dizer, foram mais de 300 mil livros. E um monte de folders, um monte de panfletos, a presença das irmãs, dos irmãos, um monte de eventos, falando, divulgando, etc., na internet, em palestras. E olha, um trabalho muito árduo. E outras comunidades também têm feito isso, entendeu? Em muitos lugares do Brasil, do norte ao sul, muitas pessoas têm abraçado, quase todas as novas comunidades fazem hoje a consagração, muitos se empenham em divulgá-la, entende? Porque não é coisa nossa, isso é coisa do católico, de todo mundo. O pedido da Nossa Senhora foi para todos. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Portanto, a missão é de todos, entende? Nós temos uma parte que nos compete, mas é missão de todos, certo? Então, é interessante isso. E mesmo assim, 1%. Então, nós temos que saquear o inferno. Nós temos que impedir que o demônio continue fazendo cativos e levando muitas pessoas para lá. Nós temos que difundir a consagração. Isto ajuda a nossa santificação pessoal e redunda no bem na salvação de muitos outros. Estão entendendo? Então, é um método que Deus escolheu. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Porque assim se santifica aquele que faz a consagração e se salva muitos outros que sequer às vezes pensam em Deus, que estão longe, que estão fora. Entende? Está entendendo? Então, o Papa João Paulo II, em uma das suas cartas, para vocês entenderem, para a gente finalizar esse momento, veja só. O que ele disse? Escrevendo aos Monfortanos, o Papa João Paulo II disse o seguinte, escrevendo a eles, falando sobre a consagração. O Papa, isso da boca de um Monfortano eu escutei, o Papa foi muito, o Papa João Paulo II foi muito mais Monfortano do que todos os Monfortanos. Entendeu? Ele fez essa consagração quando era seminarista. E ele foi a grande voz do mundo na atualidade que divulgou essa consagração. Isso que é até muito importante para vocês todos, porque quando algum padre, ou bispo, ou pessoa, líder de movimentos, qualquer, vem falar contra a consagração, você vai dizer, olha, isso aqui é a consagração aprovada pela igreja e feita por um monte de papas. Você vai contra a igreja? Entende? Foi a consagração que o Papa João Paulo II fez quando era seminarista. E ele não apenas vivenciou, mas recomendou a todos que fizessem. Não obrigou, mas recomendou a todos que fizessem, porque é um auxílio para a nossa vida espiritual. Quem é que pode fazer a consagração? Todo mundo que quer ser santo. Não é uma elite só, não, entendeu? É para os perfeitos, por muitos desenvolvidos, de maneira alguma. É para os pecadores, igual vocês, igual eu. Então, é para quem quer amar a Deus, quem quer ajuda para amar a Deus. É um auxílio, entendeu? É uma ajuda para a nossa vida espiritual. Jesus nos entregou a Maria para que ela nos ensinasse a amá-lo. Então não se tem exigências extras para que se faça a consagração, a não ser o desejo sincero de ser santo. Se não quer ser santo, não tem sentido de fazer. Porque seu destino é o inferno, evidentemente. Então não tem sentido fazer a consagração. Né? Então, mas se você quer realmente ir para o céu, se quer viver a santidade, Nossa Senhora te ajudará. Eis aí a tua mãe, entendeu? Não precisa ter medo. E proporcione aos outros também. Mas eu não fico obrigado a fazer um monte de coisa. Você não está obrigado a fazer nada. Nada. Só que você passa a fazer. Porque Nossa Senhora te leva, entendeu? Mas não porque é obrigado, entende? Mas porque você deve viver a sua fé. Porque você é católico, porque você é cristão, porque você tem que ser santo. Ela te ajuda a compreender a necessidade de amar a Deus, de colocar em prática a vontade dele. Entende? Mas ninguém passa a ter nenhuma obrigação extra. Mas eu não tenho que rezar o terço todo dia, coroinha, isso, aquilo. Ninguém tem obrigação de fazer isso, não. Evidentemente, quem não reza o terço todo dia é um relaxado, não é um católico ainda, entendeu? Pode estar ainda ensaiando para ser católico. Mas não é porque fez a consagração ou não fez, entende? É porque você é católico, independentemente de fazer a consagração, você deve rezar o terço todo dia. Nossa Senhora não falou? Rezem o terço todos os dias? Por que não obedece? Ela não é mãe? Então, a gente não tem que obedecer à mãe? Então por que não obedece? Se ela disse, rezem o terço todo dia, por que nós estamos fazendo que não estamos obedecendo? Se ela disse, estabeleça no mundo a verdadeira devoção, o que nós estamos fazendo que não estamos trabalhando para isso? Entendeu? Então, obedeçamos à nossa mãe. Façamos, porque ela quer a nossa felicidade. Ela quer o melhor para nós, certo? Então, meus amados, é isto. Está aí a estratégia de Deus. E quando a gente vive bem a fé, então a gente vai salvar vidas pro vida. Então a gente vai defender a fé. Então vamos ter coragem. Então nós vamos ter clareza maior das coisas espirituais. Nós vamos ter mais força e mais graça para evitar as tentações. E se cair, terá mais graça para levantar, entendeu? Para não ficar caído, entendeu?
você terá mais docilidade à igreja. Eu vejo isso na prática. Os padres e os leigos, entendeu? Que se consagram a Nossa Senhora, que têm uma grande devoção a ela, são muito mais obedientes ao Papa. São muito mais dóceis ao que a igreja fala, entendeu? São muito mais dispostos a se sacrificarem pelas coisas de Deus. Estão mais dispostos a colocar a cara a tapa, a se sacrificar pelos direitos de Deus, entendeu? E são mais capazes de amar, de perdoar, entendeu? Porque esse pessoal que fica perseguindo a gente, nós temos que amá-los, entende? Temos que amá-los, temos que rezar por eles, entende? Nós devemos amar e rezar por eles, mas não segui-los, mas não concordar com as ideias erradas deles que estão na contramão da vontade do Senhor, certo? Entende? Porque é uma tentação, a tentação da gente é odiar, é de abominar, é de mandar para os quintos do inferno quem vive dessa forma, né, quem arrasta o povo para a condenação. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos, de fato, amar essas pessoas e condenar o erro que elas vivem ou cometem, entendeu? Com coragem. E com sabedoria, como diz o padre Paulo Ricardo, né, tem que ter estratégia, tem que saber pedir ao Espírito Santo sabedoria de como agir nas diferentes circunstâncias. Nós temos que ser políticos, sem deixar de sermos verdadeiros. Temos que ser políticos sem deixar de ser verdadeiros. Nós não devemos trair as nossas convicções, entende? Devemos ser firmes na nossa prática. Mas a gente não precisa se expor de maneira indevida. Agora, muitas vezes, nós vamos ter que nos expor. A nossa cabeça vai estar a prêmio, entendeu? Há um preço para quem quer viver a fé. Paciência, entende? Eis aqui a escrava, eis aqui o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Deus é poderoso o suficiente para nos guardar e nos defender. A nossa vida está na mão dele. E se nós pudermos glorificá-lo com a humilhação, com a perseguição, bendito seja Deus. Que assim seja, entendeu? Que a nossa vida possa ser útil para a causa de Deus, do jeito que ele quiser, e não da forma como nós escolhermos. Tá certo?